Riram de mim quando tentei falar na reunião familiar, me chamando de ignorante e intrusa, mas a notícia que surgiu na televisão mudou tudo em segundos, e o que aconteceu depois disso foi algo que jamais imaginei viver. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora vai te fazer repensar tudo sobre família, respeito e o verdadeiro valor de uma pessoa. Eu estava sentada naquela sala, com as mãos tremendo no colo, sentindo cada olhar de desprezo perfurar minha pele como agulhas invisíveis. A sogra, Dona Marta, estava na poltrona principal como sempre, com aquele ar de rainha que julga seus súditos. As cunhadas, Fernanda e Júlia, estavam ao lado dela, sussurrando entre si e soltando risadinhas que eu sabia muito bem serem sobre mim. Meu noivo, Rafael, estava ao meu lado, mas parecia distante, como se não quisesse se envolver no que estava prestes a acontecer. Eu sabia que aquela reunião seria difícil, mas nunca imaginei que seria humilhada daquela forma. Quando abri a boca para dar minha opinião sobre a divisão da propriedade que o pai de Rafael havia deixado, a reação foi imediata. Fernanda foi a primeira a soltar uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pela sala inteira. Júlia cobriu a boca com a mão, fingindo estar chocada, mas seus olhos brilhavam de maldade, e Dona Marta apenas me olhou com aquele desprezo gelado que eu já conhecia tão bem e disse com a voz cortante: "Querida, você realmente acha que tem algum direito de opinar sobre assuntos de família? Você mal entrou nessa casa e já quer mandar?" Senti meu rosto queimar de vergonha, mas tentei manter a compostura. Eu não estava ali pelo dinheiro. Eu estava ali porque amava Rafael e queria construir um futuro ao lado dele. Mas para elas, eu era apenas uma oportunista, uma intrusa, que não merecia nem estar sentada naquela sala. Fernanda se inclinou para a frente, com um sorriso cruel nos lábios, e disse: "Sério, Rafael, onde você foi encontrar essa? Ela não tem noção nenhuma de como as coisas funcionam aqui." Júlia completou, com aquele tom falso de preocupação: "É, mano, você precisa ter cuidado. Tem gente que só quer se aproveitar da gente, sabe?" Eu senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ia dar a elas essa satisfação. Rafael apertou minha mão, mas não disse nada. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra que elas pudessem ter dito. Nesse momento, eu ainda não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo de uma reviravolta que mudaria tudo para sempre. Dona Marta continuou falando sobre a herança, sobre como a propriedade deveria ser dividida entre os filhos, como se eu nem estivesse ali. Eu era invisível, irrelevante, um incômodo que elas toleravam apenas porque Rafael insistia em me manter por perto. Mas o que elas não sabiam, o que ninguém naquela sala sabia, era que eu tinha um segredo. Um segredo que estava prestes a explodir bem na cara delas. E quando isso acontecesse, todas aquelas risadas, todo aquele desprezo, se transformariam em algo muito diferente. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eu não nasci em berço de ouro. Minha vida sempre foi de luta, de acordar cedo, de trabalhar duro para conquistar cada pequena vitória. Cresci vendo minha mãe se desdobrar em 3 empregos para colocar comida na mesa, para pagar o aluguel, para garantir que eu e meus irmãos tivéssemos pelo menos o básico. Ela nunca reclamava, nunca demonstrava fraqueza, mas eu via o cansaço nos olhos dela, via as mãos calejadas, via os sonhos que ela engolia em silêncio para que os nossos pudessem ter uma chance. Foi dela que aprendi que dignidade não tem preço, que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no caráter, na honestidade, na capacidade de se levantar depois de cada queda. Quando conheci Rafael, eu estava trabalhando como assistente social em um projeto comunitário. Ele apareceu lá como voluntário, e desde o primeiro momento houve uma conexão. Ele era diferente dos outros homens que eu havia conhecido. Era gentil, atencioso, parecia genuinamente interessado em fazer a diferença. Conversamos por horas naquele primeiro dia, e eu senti que finalmente havia encontrado alguém que enxergava o mundo da mesma forma que eu. Alguém que entendia que a verdadeira riqueza está nas relações, nas experiências, no bem que fazemos aos outros. Nos meses seguintes nos aproximamos cada vez mais. Rafael me contou sobre a família dele, sobre a mãe controladora, sobre as irmãs que sempre o trataram como o príncipe da casa, sobre o pai que havia falecido recentemente e deixado uma herança considerável. Ele parecia desconfortável ao falar sobre dinheiro, como se aquilo fosse um fardo e não uma bênção. Eu admirava isso nele,
Admirava o fato de que ele não se definia pela fortuna da família, mas pelo que ele próprio construía. Quando ele me pediu em namoro, eu estava nas nuvens. Finalmente, depois de tantas decepções, tantos relacionamentos que não deram certo, eu havia encontrado alguém que me amava de verdade, que me respeitava, que via em mim algo além da aparência ou da condição social. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A primeira vez que conheci a família dele foi um desastre. Dona Marta me recebeu com um sorriso falso, daqueles que não chegam aos olhos, e me analisou da cabeça aos pés como se estivesse avaliando uma mercadoria defeituosa. Fernanda e Júlia foram ainda piores. Fizeram perguntas invasivas sobre minha família, meu trabalho, minha formação, sempre com aquele tom de superioridade que deixava claro que eu não estava à altura delas. Rafael tentou amenizar a situação, mas eu podia ver que ele estava desconfortável, dividido entre me defender e não contrariar a família. Naquela noite, quando voltamos para casa, ele me pediu desculpas. Disse que a mãe e as irmãs eram assim mesmo, que eu não deveria levar para o lado pessoal, que com o tempo elas aprenderiam a me aceitar. Eu quis acreditar nele. Quis acreditar que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que aquilo seria uma batalha longa e dolorosa. Nos meses seguintes, as coisas só pioraram. Cada visita à casa da sogra era uma tortura. Dona Marta fazia questão de me excluir das conversas, de me tratar como uma visita indesejada. Fernanda e Júlia aproveitavam qualquer oportunidade para me diminuir, para me fazer sentir pequena, inadequada, indigna de estar ali. E Rafael, meu Rafael, parecia cada vez mais distante, cada vez mais incapaz de tomar uma posição firme. Eu comecei a questionar se aquele relacionamento realmente valia a pena. Se eu deveria continuar lutando por alguém que não tinha coragem de lutar por mim. Mas então algo mudou. Eu descobri que estava desenvolvendo um projeto social que poderia mudar a vida de centenas de famílias na comunidade. Era algo grande, algo que exigia todo o meu tempo, toda a minha energia, toda a minha dedicação. E eu me joguei de cabeça naquilo. Não só porque acreditava na causa, mas porque precisava provar para mim mesma que eu tinha valor, que eu era capaz de fazer a diferença, independentemente do que a família do Rafael pensasse de mim. Trabalhei em segredo, sem contar para ninguém, nem mesmo para Rafael. Queria que fosse uma surpresa. Queria que ele visse do que eu era capaz. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão custaria tudo, que aquele projeto se tornaria a chave para uma reviravolta que ninguém poderia prever. As noites em claro, as reuniões intermináveis, os obstáculos que pareciam intransponíveis, tudo isso me fortaleceu, me transformou em uma versão melhor de mim mesma. Eu não era mais aquela garota insegura que aceitava ser humilhada em silêncio. Eu estava me tornando uma mulher forte, determinada, capaz de enfrentar qualquer desafio. Mas o preço dessa transformação foi alto. Rafael começou a reclamar da minha ausência, da falta de tempo que eu tinha para ele. Dizia que eu estava mudada, que não era mais a mesma pessoa que ele havia conhecido. E talvez ele estivesse certo. Eu realmente não era mais a mesma. Eu estava evoluindo, crescendo, me tornando alguém maior do que as expectativas que ele e a família dele tinham de mim, e isso os assustava. Dona Marta aproveitou a situação para plantar ainda mais veneno. Começou a insinuar que eu estava traindo Rafael, que eu tinha outros interesses, que eu estava usando o relacionamento como trampolim para algo maior. Fernanda e Júlia, como sempre, fizeram coro, espalhando boatos, criando intrigas, fazendo de tudo para me afastar do irmão. E Rafael, fraco e influenciável como sempre, começou a duvidar de mim. Houve noites em que discutimos até o amanhecer, noites em que ele me acusou de coisas absurdas, noites em que eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas eu não desisti. Não desisti do projeto. Não desisti de mim mesma. E por mais que doesse, não desisti dele, porque no fundo, eu ainda acreditava que o amor poderia vencer, que a verdade sempre vem à tona, que as pessoas que realmente nos amam acabam enxergando quem somos de verdade. E agora, te contarei como começou o pesadelo que quase me destruiu, mas que no final me tornou imbatível. A reunião familiar foi marcada para um sábado à tarde. Dona Marta convocou todos para discutir a divisão da herança do falecido marido. Era um assunto delicado, que vinha sendo adiado há meses, mas agora não dava mais para fugir. Rafael me pediu para ir com ele, disse que precisava do meu apoio, que aquilo seria difícil, e ele não queria enfrentar sozinho. Eu concordei, mesmo sabendo que seria desconfortável, mesmo sabendo que a presença dela sempre me deixava tensa e insegura. Chegamos à casa de Dona Marta pontualmente. A mansão era imponente, com jardins bem cuidados e uma fachada que gritava riqueza e tradição. Eu sempre me sentia pequena ali.
como se não pertencesse àquele mundo de luxo e ostentação. Fernanda e Júlia já estavam na sala quando entramos. Elas me cumprimentaram com aquele sorriso falso de sempre, e eu retribuí da mesma forma. Dona Marta apareceu logo em seguida, impecável como sempre, com um vestido elegante e joias que provavelmente custavam mais do que tudo que eu possuía. Ela beijou Rafael no rosto e me deu um aceno frio, como se eu fosse uma estranha que havia invadido sua casa. Sentamos todos na sala de estar, e Dona Marta começou a falar sobre a herança. Explicou que o marido havia deixado uma propriedade valiosa, além de investimentos e contas bancárias. A divisão deveria ser feita de forma justa entre os 3 filhos, mas havia algumas questões complicadas envolvendo impostos, documentação e o futuro da propriedade. Fernanda e Júlia tinham opiniões fortes sobre o que deveria ser feito. Queriam vender tudo e dividir o dinheiro, alegando que seria mais prático e evitaria conflitos futuros. Rafael, por outro lado, era mais sentimental. Queria manter a propriedade na família, transformá-la em algo que honrasse a memória do pai. Eu ouvia tudo em silêncio, tentando entender a dinâmica, tentando encontrar uma solução que pudesse agradar a todos. E foi então que cometi o erro de abrir a boca. Sugeri que talvez pudessem transformar a propriedade em um espaço comunitário, algo que beneficiasse a região e ao mesmo tempo mantivesse o legado da família. Achei que era uma ideia razoável, uma forma de unir o desejo de Rafael de preservar a memória do pai com a praticidade que Fernanda e Júlia buscavam. Mas a reação foi devastadora. Fernanda foi a primeira a rir, uma gargalhada alta e debochada que me fez encolher na cadeira. Júlia a acompanhou, e logo as duas estavam rindo como se eu tivesse contado a piada mais ridícula do mundo. Dona Marta não riu, mas o olhar que me lançou foi ainda pior. Era um olhar de puro desprezo, como se eu fosse um inseto que ela gostaria de esmagar. Fernanda se recompôs e disse, com a voz cheia de sarcasmo: "Espaço comunitário? Sério? Você acha que vamos transformar a propriedade do nosso pai em um centro para pobres? Que ideia absurda!" Júlia completou: Mano, sua namoradinha realmente não tem noção de nada. Ela acha que estamos aqui para fazer caridade." Dona Marta se inclinou para a frente e disse, com aquela voz gelada que me dava arrepios: "Querida, você precisa entender uma coisa. Essa é uma questão de família. Você não faz parte dessa família. Você é apenas a namorada do Rafael. E francamente não sabemos nem se vai durar. Então, por favor, fique calada e deixe os adultos resolverem isso." Senti como se tivessem me dado um tapa na cara. As palavras dela ecoaram na minha cabeça, cada sílaba carregada de veneno e desprezo. Olhei para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que mostrasse para a mãe e as irmãs que eu tinha valor, que minha opinião importava. Mas ele apenas desviou o olhar, claramente desconfortável, mas incapaz de tomar uma posição. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto que elas pudessem ter dito. Fernanda continuou: "Sabe o que eu acho? Acho que ela só está aqui pelo dinheiro. Deve estar de olho na herança, pensando em como vai se aproveitar do meu irmão." Júlia concordou: "Exatamente. Essas meninas pobres são todas iguais. Acham que podem dar um golpe do baú e viver às custas dos outros." Eu queria gritar, queria dizer que elas estavam completamente erradas, que eu nunca me importei com o dinheiro delas, que eu amava Rafael por quem ele era e não pelo que ele tinha. Mas as palavras não saíam. Eu estava paralisada, humilhada, destruída. Dona Marta continuou falando sobre a herança, como se nada tivesse acontecido, como se eu nem estivesse mais ali, e talvez, naquele momento, eu realmente não estivesse. Minha mente estava longe, pensando em tudo que eu havia passado para chegar até ali, em todas as vezes que engoli o orgulho e aceitei ser tratada como inferior, em todas as noites que chorei sozinha porque Rafael não tinha coragem de me defender. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Eu não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais me deixar humilhar. Não ia mais ser a vítima silenciosa que elas tanto gostavam de desprezar. Mas o que descobri depois me deixou sem ar e mudou completamente o rumo daquela tarde. Rafael se levantou e foi até a televisão, dizendo que queria checar as notícias. Ele sempre fazia isso quando estava desconfortável, quando queria fugir de uma situação tensa. Ligou o aparelho e começou a mudar os canais distraidamente, enquanto Dona Marta continuava falando sobre documentos e advogados. Fernanda e Júlia estavam no celular, provavelmente mandando mensagens para as amigas, rindo de mim, contando como haviam me colocado no meu lugar. Eu estava ali, sentada, sentindo-me menor do que nunca, quando de repente a voz do apresentador de jornal chamou a atenção de todos. Era uma reportagem urgente, daquelas que interrompem a programação normal. O apresentador estava falando sobre um prêmio nacional que havia sido concedido a um projeto social inovador, um projeto que estava transformando a vida de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia do que ele estava falando. Era o meu projeto.
O projeto no qual eu havia trabalhado em segredo durante meses, o projeto que havia consumido todas as minhas noites e finais de semana, o projeto que eu havia mantido escondido de todos porque queria que fosse uma surpresa. E agora, ali estava, sendo anunciado na televisão nacional. O apresentador continuou. O prêmio, no valor de 5 milhões de reais, foi concedido à assistente social Marina Oliveira, em reconhecimento ao seu trabalho excepcional na área de desenvolvimento comunitário. Marina desenvolveu um programa inovador que combina capacitação profissional, apoio psicológico e microcrédito para famílias de baixa renda, e os resultados têm sido extraordinários. Senti o sangue gelar nas veias. Meu nome estava sendo dito na televisão nacional. Meu trabalho estava sendo reconhecido e eu estava ali, naquela sala, sendo humilhada por pessoas que não faziam ideia de quem eu realmente era. A sala ficou em silêncio absoluto. Fernanda largou o celular. Júlia parou de rir. Dona Marta virou-se lentamente para a televisão, com uma expressão de choque no rosto. Rafael me olhou, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo uma estranha. O apresentador continuou. Marina Oliveira, que preferiu manter o projeto em sigilo até a conclusão, será homenageada em uma cerimônia especial na próxima semana. Além do prêmio em dinheiro, ela receberá apoio governamental para expandir o projeto para outras regiões do país. A câmera mostrou imagens do projeto, das famílias que eu havia ajudado, dos depoimentos emocionados de pessoas que haviam transformado suas vidas graças ao programa. E então, apareceu uma foto minha, sorrindo, ao lado de algumas das beneficiárias. Eu estava irreconhecível naquela foto, radiante, confiante, poderosa. Nada a ver com a garota acuada que estava sentada naquela sala. Fernanda foi a primeira a falar, com a voz trêmula. Isso é você? Eu não respondi. Apenas continuei olhando para a televisão, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Finalmente, depois de tanto tempo sendo invisível, sendo menosprezada, sendo tratada como se não tivesse valor, o mundo estava vendo quem eu realmente era. Júlia murmurou. 5 milhões de reais. Dona Marta estava pálida, com a boca entreaberta, claramente em choque. Rafael se aproximou de mim e perguntou com a voz baixa. Marina, por que você não me contou? Eu o olhei nos olhos e disse, com uma calma que eu não sabia que possuía. Porque eu queria provar para mim mesma que eu era capaz, porque eu estava cansada de ser tratada como se não tivesse valor, porque eu precisava fazer isso sozinha. O apresentador continuou. E há mais uma revelação surpreendente sobre Marina Oliveira. Descobrimos que ela é descendente direta de uma das famílias mais influentes da região, com direitos legais sobre várias propriedades históricas, incluindo a famosa Fazenda Santa Clara, que pertenceu aos seus bisavós e foi vendida irregularmente décadas atrás. Com a documentação recentemente descoberta, Marina pode reivindicar a propriedade, que hoje vale uma fortuna. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu sabia da história da minha família, sabia que meus bisavós haviam perdido tudo em circunstâncias obscuras, mas nunca imaginei que pudesse haver alguma forma de recuperar o que foi perdido. E agora, ali estava, sendo revelado na televisão nacional, na frente das pessoas que haviam passado meses me humilhando, me tratando como se eu fosse uma oportunista sem valor. Dona Marta se levantou, cambaleando, e olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era medo puro e genuíno, porque ela sabia que a Fazenda Santa Clara era exatamente a propriedade que estávamos discutindo naquela tarde, a propriedade que o marido dela havia comprado décadas atrás, a propriedade que ela queria dividir entre os filhos, e agora descobria que aquela propriedade poderia não ser legalmente dela. Fernanda e Júlia se entreolharam, pálidas, claramente tentando processar o que acabavam de ouvir. Rafael estava paralisado, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. E eu, pela primeira vez em meses, me senti poderosa, me senti vista, me senti respeitada. Mas o que o repórter revelou em seguida sobre minha conexão com a herança da família foi o que as fez cair de joelhos implorando. E o que vi nesse dia mudou tudo para sempre. O repórter continuou, agora com um tom ainda mais sério. A documentação que comprova os direitos de Marina Oliveira sobre a Fazenda Santa Clara foi encontrada em um arquivo histórico da cidade. Segundo especialistas em direito imobiliário, a venda da propriedade realizada na década de 70 foi feita sem o consentimento de todos os herdeiros legítimos, o que a torna juridicamente inválida. Isso significa que os atuais ocupantes da fazenda podem ser obrigados a devolvê-la ou a pagar uma indenização milionária
a verdadeira proprietária. Dona Marta deixou escapar um gemido abafado e se deixou cair de volta na poltrona. Fernanda levou as mãos ao rosto e Júlia começou a tremer visivelmente. Rafael continuava me olhando, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Não era mais dúvida ou desconfiança. Era admiração misturada com medo, como se ele finalmente estivesse entendendo quem eu realmente era e o que isso significava para todos eles. Eu me levantei lentamente, sentindo cada olhar grudado em mim. Pela primeira vez desde que entrei naquela casa, eu não me sentia pequena, não me sentia inferior. Eu era a dona da situação, e eles sabiam disso. Dona Marta foi a primeira a tentar se recuperar. Com a voz trêmula, ela disse: "Marina, querida, eu não sabia." Nós não sabíamos de nada disso. Se soubéssemos, teríamos te tratado de forma completamente diferente. Eu quase ri. Quase. Porque era exatamente isso que eu esperava dela. Não um pedido de desculpas genuíno. Não um reconhecimento de que havia me tratado mal simplesmente por preconceito e arrogância. Mas sim, uma tentativa desesperada de se salvar agora que descobria que eu tinha poder. Fernanda se aproximou, com os olhos marejados, e disse: "Marina, por favor. Você precisa entender. Nós não queríamos te magoar. Foi tudo um mal-entendido. Nós só estávamos protegendo nosso irmão, sabe como é." Júlia completou com a voz chorosa. "É verdade. Nós só queríamos o melhor para o Rafael. Mas agora vemos que estávamos erradas. Você é incrível, Marina. Sempre soubemos disso no fundo. Mentiras. Todas mentiras. E o pior é que elas nem se davam ao trabalho de disfarçar. Achavam que eu era idiota o suficiente para acreditar naquela mudança repentina de comportamento." Rafael finalmente falou: "Marina, eu não sei o que dizer. Por que você nunca me contou sobre o projeto? Por que nunca me contou sobre a sua família, sobre a fazenda?" Eu o olhei e senti uma tristeza profunda, porque naquele momento eu percebi que ele não estava feliz por mim. Ele não estava orgulhoso das minhas conquistas. Ele estava preocupado com as implicações, com o que aquilo significava para ele e para a família dele. E isso me partiu o coração. Respondi, com a voz firme. Eu não contei porque queria fazer isso sozinha. Porque estava cansada de ser julgada, de ser menosprezada, de ser tratada como se não tivesse valor. E quanto à fazenda, eu só descobri sobre a documentação há algumas semanas. Estava esperando o momento certo para falar. Mas parece que o universo decidiu por mim. Dona Marta se levantou novamente e veio em minha direção. Para minha surpresa, ela se ajoelhou na minha frente. Sim, a poderosa Dona Marta, que sempre me olhou de cima, que sempre me tratou como lixo, estava de joelhos na minha frente. Com as mãos trêmulas, ela segurou as minhas e disse: "Marina, por favor, perdoe-me, perdoe-nos. Fomos terríveis com você, e não há desculpa para isso. Mas por favor, não nos tire a fazenda. Essa propriedade é tudo que temos da memória do meu marido. É o legado que queremos deixar para nossos filhos. Por favor, tenha piedade de nós." Fernanda e Júlia também se ajoelharam com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fernanda soluçou: "Por favor, Marina, nós imploramos. Faremos qualquer coisa, qualquer coisa." Olhei para aquelas 3 mulheres ajoelhadas na minha frente, as mesmas que haviam passado meses me humilhando, me diminuindo, me fazendo sentir como se eu não merecesse nem respirar o mesmo ar que elas. E senti nada, nem raiva, nem satisfação, nem pena. Apenas um vazio profundo, porque eu percebi que a vingança não me traria a paz que eu buscava. Que ver aquelas mulheres de joelhos não apagaria as noites que passei chorando, não curaria as feridas que elas haviam causado. Rafael se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "Marina, por favor, vamos conversar sobre isso. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução que funcione para todos." Eu me afastei do toque dele e disse: "Não há nada para conversar agora, Rafael. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso de tempo para decidir o que vou fazer." Dona Marta continuava de joelhos, com as mãos ainda estendidas em minha direção. "Por favor, Marina, não nos abandone. Somos família agora." Eu quase ri novamente. Família. Elas só me consideravam família agora que descobriram que eu tinha poder, que eu tinha dinheiro, que eu tinha direitos sobre algo que elas queriam. Onde estava essa consideração quando me chamaram de oportunista? Onde estava esse carinho quando riram da minha opinião? Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Rafael tentou me seguir, mas eu levantei a mão, pedindo que ele parasse. "Não, Rafael, eu preciso ir, preciso pensar. E você também precisa pensar sobre o que realmente quer, sobre quem você realmente é." Saí daquela casa com a cabeça erguida, sentindo o peso de todos aqueles olhares nas minhas costas. Entrei no meu carro e dirigi sem destino certo, apenas querendo me afastar daquele lugar, daquelas pessoas, daquela situação sufocante.
Mas enquanto dirigia, uma parte de mim sabia que aquilo estava longe de terminar, que a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque agora não se tratava mais apenas de ser respeitada ou aceita. Tratava-se de decidir que tipo de pessoa eu queria ser. Se eu queria usar meu poder para destruir aquelas que me destruíram, ou se eu queria ser maior do que isso. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada, porque o que aconteceu nos dias seguintes me mostrou que a natureza humana é muito mais complexa e surpreendente do que eu jamais imaginei. Nos dias que se seguiram àquela tarde explosiva, minha vida virou de cabeça para baixo. A notícia sobre o prêmio e sobre meus direitos à Fazenda Santa Clara se espalhou como fogo. Jornalistas me procuravam para entrevistas, advogados me ofereciam seus serviços, pessoas que eu nem conhecia começaram a me seguir nas redes sociais. De repente, eu não era mais a garota invisível que ninguém respeitava. Eu era Marina Oliveira, a assistente social premiada, a herdeira de uma fortuna, a mulher que havia conquistado tudo sozinha. Mas com toda essa atenção, veio também uma solidão profunda. Rafael tentou me ligar dezenas de vezes, mas eu não atendia. Não estava pronta para falar com ele. Não sabia o que dizer. Dona Marta me enviou mensagens longas, cheias de desculpas e súplicas. Fernanda e Júlia fizeram o mesmo. Todas queriam meu perdão, todas queriam uma chance de se redimir. Mas eu sabia que aquilo não era genuíno. Elas não estavam arrependidas de terem me tratado mal. Elas estavam arrependidas de terem descoberto que eu tinha poder. Mergulhei no trabalho. O prêmio havia trazido recursos para expandir o projeto e eu tinha muito a fazer. Reuniões com patrocinadores, planejamento de novas fases, treinamento de equipes. Eu me joguei de cabeça naquilo, usando o trabalho como uma forma de fugir dos meus sentimentos, de fugir das decisões difíceis que eu sabia que teria que tomar. Mas à noite, quando estava sozinha no meu apartamento, os pensamentos me consumiam. Eu pensava em Rafael, em como havia me apaixonado por ele, em como havia acreditado que ele seria diferente. Pensava em Dona Marta, Fernanda e Júlia, em todas as vezes que me fizeram sentir pequena, indigna, inferior. E pensava na fazenda, na propriedade que legalmente era minha, mas que representava o legado de outra família. Será que eu tinha o direito de tirar aquilo deles? Será que a vingança realmente valia a pena? Minha mãe veio me visitar uma noite. Ela havia visto as notícias e estava preocupada comigo. Sentamos na sala, com uma xícara de chá cada uma, e ela me olhou com aqueles olhos sábios que sempre me acalmavam. Filha, eu sei que você está passando por um momento difícil. Sei que está confusa, magoada, perdida, mas quero que você se lembre de uma coisa. O que define uma pessoa não é o que os outros fazem com ela, mas como ela reage a isso. Eu senti as lágrimas queimarem nos meus olhos. Mãe, eu não sei o que fazer. Elas me machucaram tanto, me fizeram sentir como se eu não valesse nada. E agora querem meu perdão, querem que eu seja generosa, que eu abra mão dos meus direitos. Mas por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria ser a pessoa maior quando elas nunca foram? Minha mãe segurou minha mão e disse: "Você não deve fazer isso por elas, filha. Você deve fazer isso por você, porque guardar rancor, buscar vingança, isso só vai te consumir por dentro. Vai te transformar em alguém que você não é. Você sempre foi uma pessoa boa, generosa, que luta pelos outros. Não deixe que a maldade delas mude quem você é." Eu sabia que ela estava certa, mas era tão difícil ser a pessoa maior quando tudo que eu queria era fazer com que elas sentissem uma fração da dor que me causaram. Nos dias seguintes, comecei a investigar mais sobre a história da fazenda. Conversei com advogados, analisei documentos, ouvi relatos de pessoas que conheciam a história da minha família. E descobri coisas que me deixaram ainda mais confusa. Meu bisavô havia perdido a fazenda em circunstâncias realmente injustas. Ele havia sido enganado, manipulado, forçado a vender por um preço ridículo. E o comprador havia sido justamente o pai de Rafael, o falecido marido de Dona Marta. Ele sabia que a venda era irregular, sabia que estava se aproveitando de uma situação de vulnerabilidade, mas não se importou. Construiu sua fortuna em cima da desgraça da minha família. Essa descoberta me encheu de raiva. Não era apenas uma questão de propriedade, era uma questão de justiça, de reparação histórica. Minha família havia sido destruída por causa da ganância daquela família, e agora eu tinha a chance de corrigir isso, de recuperar o que era nosso por direito. Mas ao mesmo tempo, eu pensava em Rafael. Ele não tinha culpa dos erros do pai. Ele não sabia de nada disso quando me conheceu, quando se apaixonou por mim. Será que era justo puni-lo pelos pecados de uma geração anterior? Decidi que precisava conversar com ele. Precisava olhar nos olhos dele e entender o que ele realmente sentia, o que ele realmente queria. Marquei um encontro em um café neutro, longe da casa de Dona Marta, longe de qualquer influência externa.
Quando ele chegou, eu vi que ele estava diferente. Tinha olheiras profundas. Parecia ter emagrecido. Estava claramente sofrendo. Ele se sentou na minha frente e disse com a voz embargada: Marina, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por não ter te defendido. Por não ter visto o quanto você é incrível. Por ter deixado minha família te tratar daquela forma. Eu fui um covarde. E não há desculpa para isso. Eu o olhei e senti meu coração apertar. Porque eu ainda o amava. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar da decepção, eu ainda o amava. E isso tornava tudo ainda mais difícil. Rafael, eu preciso saber uma coisa. Você está aqui porque realmente se importa comigo ou porque está com medo de perder a fazenda? Ele me olhou nos olhos e disse: Eu estou aqui porque te amo, porque não consigo imaginar minha vida sem você. A fazenda, o dinheiro, nada disso importa se eu não tiver você ao meu lado. Eu queria acreditar nele. Queria tanto acreditar que aquelas palavras eram verdadeiras. Mas uma parte de mim duvidava. Uma parte de mim se perguntava se ele realmente seria capaz de me escolher acima da família, acima do legado, acima de tudo. Rafael, se eu decidir reivindicar a fazenda, se eu decidir lutar pelos meus direitos, você vai ficar do meu lado? Ele hesitou. E aquela hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Ele ainda estava dividido, ainda estava preso às expectativas da família, ainda não tinha coragem de tomar uma posição firme. Eu me levantei e disse: Eu preciso de mais tempo, Rafael. Preciso decidir o que é melhor para mim, independentemente do que isso signifique para você ou para sua família. Saí daquele café com o coração partido, mas também com uma clareza que eu não tinha antes. Eu sabia que, qualquer que fosse minha decisão, ela teria que ser minha. Não podia ser influenciada pelo amor que sentia por Rafael, nem pela raiva que sentia por Dona Marta e suas filhas. Tinha que ser uma decisão que me permitisse olhar no espelho e me respeitar. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão custaria tudo, mas também me daria algo muito mais valioso do que qualquer propriedade ou fortuna. E então, chegou o dia que tudo mudou. O dia em que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Marquei uma reunião com os advogados para discutir os próximos passos. Eles estavam animados, confiantes de que tínhamos um caso sólido e que eu poderia não apenas recuperar a fazenda, mas também receber uma indenização substancial pelos anos de uso indevido da propriedade. Era uma vitória garantida, diziam eles. Tudo o que eu precisava fazer era assinar os papéis e deixar que a justiça seguisse seu curso. Mas enquanto eles falavam sobre processos, prazos e valores, eu me sentia cada vez mais desconfortável, porque aquilo não parecia certo. Não parecia ser quem eu era. Eu sempre lutei pelos outros. Sempre trabalhei para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Sempre acreditei que a verdadeira riqueza está nas relações e não nas posses. E agora, ali estava eu, prestes a destruir uma família por causa de uma propriedade. Sim, eles haviam me tratado mal. Sim, a aquisição da fazenda havia sido injusta. Mas será que duas injustiças faziam uma justiça? Será que eu queria carregar o peso de ter destruído o legado de uma família, mesmo que essa família tivesse me machucado? Pedi um tempo para pensar. Os advogados ficaram frustrados. Disseram que eu estava perdendo uma oportunidade única, que eu estava sendo ingênua. Mas eu não me importei. Aquela decisão tinha que ser minha, e eu precisava ter certeza de que era a decisão certa. Voltei para casa e passei a noite inteira acordada, pensando, refletindo, orando. Pensei na minha mãe, em tudo que ela havia me ensinado sobre dignidade, sobre caráter, sobre ser uma pessoa íntegra. Pensei no meu projeto social, em todas aquelas famílias que eu havia ajudado, em como meu trabalho sempre foi sobre construir pontes e não muros. E pensei em quem eu queria ser. Não quem os outros esperavam que eu fosse, não quem a sociedade dizia que eu deveria ser, mas quem eu, Marina Oliveira, realmente era no fundo do meu coração. E foi então que tomei minha decisão. Na manhã seguinte, liguei para Rafael e pedi que reunisse toda a família. Disse que tinha algo importante a dizer e que precisava que todos estivessem presentes. Ele concordou, com a voz cheia de apreensão, claramente sem saber o que esperar. Cheguei à casa de Dona Marta ao meio-dia. Todos estavam lá, sentados na mesma sala onde havia sido humilhada semanas atrás. Mas agora, a dinâmica era completamente diferente. Eles me olhavam com medo, com respeito, com uma mistura de esperança e terror. Eu não estava mais acuada, não estava mais insegura. Eu estava no controle. Sentei-me e comecei a falar. Eu passei as últimas semanas pensando muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como vocês me trataram,
sobre a história da fazenda, sobre meus direitos legais. E cheguei a uma decisão. Dona Marta segurou a mão de Fernanda, que estava ao seu lado. Júlia tinha os olhos fixos em mim, claramente prendendo a respiração. Rafael estava pálido, com as mãos entrelaçadas, esperando o veredito. Continuei. Eu poderia reivindicar a fazenda. Tenho todos os documentos, tenho os melhores advogados, tenho um caso sólido, e vocês sabem disso. Vocês sabem que eu poderia tirar tudo de vocês, assim como a família de vocês tirou tudo da minha. Dona Marta começou a chorar silenciosamente. Fernanda e Júlia estavam visivelmente tremendo. Rafael fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o pior. Mas eu não vou fazer isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos me olharam com expressões de choque, como se não tivessem certeza de que haviam ouvido corretamente. Eu não vou reivindicar a fazenda. Não vou processar vocês. Não vou buscar vingança. Porque isso não é quem eu sou. Eu não sou o tipo de pessoa que constrói sua felicidade em cima da desgraça dos outros, mesmo que esses outros tenham me machucado profundamente. Dona Marta soltou um soluço alto e cobriu o rosto com as mãos. Fernanda e Júlia se abraçaram, chorando. Rafael me olhou com uma expressão de alívio e admiração que eu nunca havia visto antes. Mas eu ainda não havia terminado. No entanto, isso não significa que vou simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Vocês me trataram de forma horrível. Me humilharam, me diminuíram, me fizeram sentir como se eu não tivesse valor. E isso deixou marcas que vão demorar muito tempo para cicatrizar. Levantei-me e olhei para cada uma delas. Eu espero que vocês aprendam com isso. Espero que vocês entendam que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, não está no sobrenome, não está nas posses. Está no caráter, na integridade, na forma como tratamos os outros. E espero que daqui para frente vocês tratem todas as pessoas com o respeito e a dignidade que elas merecem. Dona Marta se levantou e veio em minha direção. Dessa vez, ela não se ajoelhou. Ela simplesmente me abraçou, chorando no meu ombro, repetindo: "Obrigada, obrigada, obrigada", como um mantra. Fernanda e Júlia também se aproximaram, pedindo desculpas, prometendo que seriam diferentes, que haviam aprendido a lição, e eu acreditei nelas. Não porque achasse que elas haviam mudado completamente da noite para o dia, mas porque vi nos olhos delas um arrependimento genuíno, uma vergonha real pelo que haviam feito. Olhei para Rafael, que estava parado no canto da sala, observando tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se aproximou e disse: "Marina, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, e eu não mereço você. Eu sei disso. Mas se você me der uma chance, eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor." Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse: "Rafael, eu te amo, mas o amor não é suficiente. Eu preciso de alguém que me respeite, que me defenda, que fique do meu lado mesmo quando for difícil. Você acha que pode ser essa pessoa?" Ele assentiu, com convicção. "Eu posso, eu vou ser, eu prometo." Eu queria acreditar nele, queria tanto acreditar que dessa vez seria diferente. Mas uma parte de mim ainda duvidava, ainda se perguntava se ele realmente tinha mudado, ou se estava apenas dizendo o que eu queria ouvir. Mas o pior ainda estava por vir, porque o que ela disse nessa hora me deu calafrios e me fez questionar tudo novamente. Dona Marta se afastou do abraço e me olhou com uma expressão estranha. Havia algo em seus olhos que me deixou desconfortável, algo que não consegui identificar imediatamente. Ela limpou as lágrimas e disse com a voz ainda trêmula: "Marina, há algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter te contado desde o início, mas não tive coragem." Senti um frio na espinha. Rafael também pareceu tenso, como se soubesse o que estava por vir. Fernanda e Júlia se entreolharam, claramente desconfortáveis. "O que é?" perguntei, com a voz mais firme do que eu realmente me sentia. Dona Marta respirou fundo e disse: "Quando seu bisavô vendeu a fazenda para meu marido, ele não estava apenas em dificuldades financeiras. Ele estava sendo chantageado." Meu coração disparou. "Chantageado? Por quem? Por quê?" Ela desviou o olhar, claramente envergonhada. "Por meu marido. Ele descobriu um segredo sobre sua família, algo que poderia destruir a reputação de vocês na época, e usou isso para forçar a venda da fazenda por um preço ridículo." E senti como se tivessem me dado um soco no estômago. "Que segredo?" Dona Marta hesitou, mas finalmente disse: "Seu bisavô tinha um filho fora do casamento, uma criança que ele teve com uma empregada da fazenda. Na época isso era um escândalo enorme, algo que poderia destruir não apenas a reputação dele, mas de toda a família.
Meu marido descobriu e ameaçou tornar isso público se seu bisavô não vendesse a fazenda. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não apenas a fazenda havia sido roubada da minha família, mas havia sido roubada através de chantagem, de manipulação, de crueldade pura. E você sabia disso? Perguntei, com a voz tremendo de raiva. Dona Marta assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu descobri anos depois, quando encontrei documentos entre as coisas do meu marido. Ele já havia falecido. E eu não sabia o que fazer com aquela informação. Pensei em procurar sua família, em tentar fazer algum tipo de reparação, mas não tive coragem. E então você apareceu, namorando meu filho, e eu entrei em pânico. Comecei a entender. Por isso você me tratou tão mal. Não era apenas preconceito. Você tinha medo de que eu descobrisse a verdade. Ela assentiu novamente. Eu tinha medo de que você estivesse aqui para se vingar, para tirar tudo de nós. E quanto mais você se aproximava do Rafael, mais eu entrava em pânico. Então tentei te afastar. Tentei fazer com que você desistisse dele. Tentei te fazer sentir que não pertencia aqui. Fernanda interveio. Mãe, nos contou sobre isso há algumas semanas, quando a notícia sobre seus direitos à fazenda saiu. Foi por isso que ficamos tão desesperadas. Não era apenas sobre perder a propriedade. Era sobre a culpa. Sobre saber que nossa família construiu tudo em cima de uma injustiça terrível. Júlia completou. Nós não sabíamos de nada disso quando te tratamos mal. Mas quando descobrimos, percebemos o quanto fomos horríveis, o quanto nossa família foi horrível com a sua. Eu estava em choque, tentando processar todas aquelas informações. A história era muito pior do que eu imaginava. Não era apenas uma venda irregular. Era chantagem, era manipulação, era destruição deliberada de uma família. Rafael se aproximou e disse: Marina, eu juro que não sabia de nada disso. Meu pai nunca me contou. Eu só descobri quando minha mãe nos revelou, depois que a notícia saiu, e fiquei horrorizado. Fiquei com vergonha de carregar esse sobrenome, de ser filho de um homem capaz de fazer algo assim. Olhei para ele e vi que ele estava sendo sincero. Vi a dor nos olhos dele, a vergonha, o peso de carregar o legado de um pai que ele nunca realmente conheceu. Dona Marta continuou. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Sei que minha família te deve muito mais do que apenas desculpas. Mas eu imploro que você entenda que meus filhos não têm culpa dos erros do pai deles. Eles não sabiam de nada. E eu, embora tenha sido covarde ao não revelar a verdade antes, estou tentando fazer o certo agora. Eu me sentei novamente, sentindo as pernas fraquejarem. Tudo aquilo era demais. Demais para processar, demais para entender, demais para decidir o que fazer. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque você merece saber a verdade. Toda a verdade. E porque, depois de ver a generosidade que você demonstrou ao decidir não reivindicar a fazenda, eu percebi que não posso continuar vivendo com esse segredo. Você é uma pessoa melhor do que qualquer um de nós jamais foi, e você merece honestidade. Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando organizar meus pensamentos. Parte de mim queria gritar, queria xingar, queria fazer com que eles sentissem toda a dor que minha família havia sentido. Mas outra parte de mim, a parte que havia decidido ser maior do que a vingança, sabia que aquilo não resolveria nada. O que aconteceu com o filho do meu bisavô? Perguntei. Dona Marta pareceu surpresa com a pergunta. Eu não sei. Os documentos que encontrei não mencionavam o nome da criança ou o que aconteceu com ela, apenas confirmavam que a chantagem havia acontecido. Eu assenti, fazendo uma nota mental para investigar isso mais tarde. Talvez eu tivesse parentes que nem sabia que existiam. Talvez houvesse mais camadas nessa história do que eu imaginava. Levantei-me novamente e disse: eu preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso pensar sobre o que isso significa, sobre o que eu quero fazer com essas informações. Rafael tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Marina, por favor, não vá embora assim. Vamos conversar sobre isso. Eu o olhei e disse: Rafael, eu te amo, mas agora não é apenas sobre nós. É sobre a história das nossas famílias, sobre injustiças que foram cometidas, sobre segredos que foram guardados. E eu preciso de tempo para entender tudo isso sozinha. Saí daquela casa pela segunda vez, mas agora com um peso muito maior nos ombros, porque não se tratava mais apenas de uma humilhação pessoal ou de uma propriedade disputada. Tratava-se de gerações de dor, de segredos enterrados, de injustiças que clamavam por reparação. E então, aconteceu algo inesperado, que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Nos dias seguintes, mergulhei em uma investigação profunda sobre a história da minha família. Conversei com parentes distantes, vasculhei arquivos históricos,
Contratei um genealogista para me ajudar a montar o quebra-cabeça, e o que descobri foi ao mesmo tempo fascinante e perturbador. O filho que meu bisavô teve fora do casamento não apenas existiu, mas teve descendentes, e um desses descendentes estava vivo e morando na mesma cidade que eu. Era um homem chamado Antônio, que trabalhava como carpinteiro e vivia modestamente em um bairro simples. Ele não fazia ideia da sua conexão com minha família, não sabia nada sobre a fazenda ou sobre a chantagem. Decidi procurá-lo. Marquei um encontro e, quando nos vimos pela primeira vez, fiquei impressionada com a semelhança. Ele tinha os mesmos olhos da minha avó, o mesmo formato de rosto que eu via nas fotos antigas da família. Era inegável que éramos parentes. Contei a ele toda a história, sobre a fazenda, sobre a chantagem, sobre como nosso bisavô em comum havia sido forçado a vender a propriedade para proteger o segredo da existência do filho dele. Antônio ouviu tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminei, ele disse: "Minha avó sempre me contou que éramos descendentes de uma família importante, mas que algo terrível havia acontecido, e nós perdemos tudo. Ela morreu sem nunca saber exatamente o que foi, e agora você está me dizendo que foi por causa dela, por causa da mãe dela, que tudo isso aconteceu." Eu segurei a mão dele e disse: "Não foi culpa dela. Não foi culpa de ninguém, exceto do homem que usou isso como arma para destruir nossa família." Antônio me olhou e perguntou: "E agora? O que você vai fazer com essa informação?" Eu respirei fundo e disse: "Eu não sei, mas sei que você tem tanto direito à fazenda quanto eu. Você é descendente direto do nosso bisavô, assim como eu. E se eu decidir reivindicar a propriedade, você deveria estar envolvido nessa decisão." Ele balançou a cabeça. "Eu não quero nada disso. Não quero propriedade. Não quero dinheiro. Eu tenho minha vida, minha família, meu trabalho. Estou feliz assim. Mas agradeço por ter me procurado, por ter me contado a verdade. Isso significa mais para mim do que qualquer fazenda." Aquela conversa me tocou profundamente, porque ali estava um homem que tinha todo o direito de estar furioso, de querer vingança, de querer recuperar o que foi tirado da família dele. Mas ele escolheu a paz, escolheu a gratidão, escolheu seguir em frente, e isso me fez refletir sobre minhas próprias escolhas. Voltei para casa naquela noite com uma clareza que eu não tinha antes. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia como queria resolver aquela situação de uma forma que honrasse minha família, que fizesse justiça, mas que também me permitisse seguir em frente sem carregar o peso do rancor. No dia seguinte, liguei para Rafael e pedi que reunisse a família novamente. Dessa vez, pedi também que Antônio estivesse presente. Queria que todos soubessem da existência dele. Queria que a verdade completa fosse revelada. Quando todos estavam reunidos, apresentei Antônio e contei sua história. Vi o choque nos rostos de Dona Marta, Fernanda e Júlia. Vi a vergonha, a culpa, o peso de entenderem que a crueldade do patriarca da família deles havia afetado não apenas minha linhagem, mas também a de Antônio. Então, apresentei minha proposta. Eu decidi que não vou reivindicar a fazenda para mim, mas também não vou simplesmente deixar que vocês continuem como se nada tivesse acontecido. Então, aqui está o que eu proponho. A fazenda será transformada em uma fundação sem fins lucrativos, dedicada a projetos sociais. Metade da gestão ficará com a família de Rafael, e a outra metade ficará comigo e com Antônio. Os lucros serão revertidos para programas de assistência social, educação e capacitação profissional para famílias de baixa renda. Houve um silêncio enquanto todos processavam a proposta. Dona Marta foi a primeira a falar. Isso é mais do que justo. É mais do que merecemos." Fernanda e Júlia concordaram, visivelmente aliviadas. Antônio me olhou com admiração e disse: "Você é incrível, Marina. Conseguiu transformar uma história de dor em algo bonito." Rafael se aproximou e disse: "Eu apoio completamente essa ideia e quero estar envolvido. Quero trabalhar ao seu lado para fazer isso acontecer." Eu o olhei e pela primeira vez em semanas senti que talvez houvesse esperança para nós. Talvez ele realmente tivesse mudado. Talvez ele realmente estivesse disposto a ser o homem que eu precisava que ele fosse. Mas ainda havia uma última coisa que eu precisava resolver. Uma última conversa que eu precisava ter. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita que mudou tudo. Era uma tarde de domingo quando a campainha tocou. Eu estava em casa, descansando depois de uma semana intensa de reuniões e planejamento para a fundação. Quando abri a porta, fiquei chocada ao ver quem estava ali. Era a mãe de Antônio, Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis. Ela segurava uma caixa velha de madeira e tinha uma expressão séria no rosto. "Marina, meu filho me contou tudo, sobre você, sobre a fazenda, sobre a história da nossa família, e eu preciso te mostrar algo." Convidei-a para entrar
e preparei um café. Sentamos na sala e ela colocou a caixa sobre a mesa. Essa caixa pertenceu à minha avó, a mulher que teve o filho com seu bisavô. Ela me deu antes de morrer e me fez prometer que eu só abriria quando chegasse o momento certo. Acho que esse momento é agora. Com mãos trêmulas, ela abriu a caixa. Dentro havia cartas, fotos antigas e um documento que parecia oficial. Dona Célia pegou o documento e me entregou. Leia isso. Era uma carta escrita pelo meu bisavô, endereçada ao filho que ele teve com a avó de Dona Célia. Na carta, ele explicava toda a situação, pedia perdão por não poder assumir publicamente a paternidade e revelava que havia criado um fundo secreto para garantir o futuro do filho. Esse fundo nunca foi acessado porque o filho morreu jovem e a existência dele foi esquecida com o tempo. Mas o documento mostrava que o fundo ainda existia, acumulando juros por décadas e agora valia uma fortuna. Isso significa que Antônio é rico? Perguntei incrédula. Dona Célia assentiu. Significa que meu filho tem recursos para viver confortavelmente pelo resto da vida. E significa que a história não é tão simples quanto parecia. Seu bisavô não era apenas uma vítima. Ele também cometeu erros, também causou dor, mas tentou fazer o certo dentro das limitações da época. Aquela revelação me deixou atordoada, porque mudava completamente a narrativa que eu havia construído na minha cabeça. Não era uma história de vilões e vítimas claros. Era uma história de pessoas imperfeitas, tomando decisões difíceis em circunstâncias complicadas. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Porque você merece saber a verdade completa e porque quero que você saiba que não precisa carregar o peso de corrigir todos os erros do passado. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é aprender com a história e seguir em frente, tentando ser melhores do que aqueles que vieram antes de nós. Dona Célia pegou minha mão e disse: Você já fez mais do que suficiente ao propor a criação da fundação. Você já mostrou que é uma pessoa de caráter, que valoriza a justiça e a compaixão acima da vingança. Agora, você precisa se permitir ser feliz. Precisa se permitir viver sua vida sem carregar o peso de gerações passadas. Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu havia passado tanto tempo focada em corrigir injustiças, em fazer o certo, em provar meu valor, que havia esquecido de simplesmente viver. Depois que Dona Célia foi embora, fiquei sozinha com meus pensamentos. Olhei para as cartas antigas espalhadas sobre a mesa, para as fotos desbotadas de pessoas que já não existiam mais, e senti uma paz que não sentia há muito tempo. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros, como se finalmente eu pudesse respirar sem sentir a pressão de ter que provar algo, de ter que lutar contra o mundo inteiro. Peguei o telefone e liguei para Rafael. Disse que precisava vê-lo, que tinha algo importante para conversar. Ele chegou em menos de 1 hora, claramente ansioso, claramente preocupado com o que eu tinha para dizer. Sentamos no sofá e eu contei tudo sobre a visita de Dona Célia, sobre as cartas, sobre o fundo secreto, sobre como a história era muito mais complexa do que qualquer um de nós imaginava. Rafael ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, ele disse: Então, o que isso significa para nós? Eu segurei a mão dele e disse: Significa que eu finalmente entendi que não posso viver no passado. Não posso deixar que os erros de pessoas que já morreram determinem meu futuro. Eu te amo, Rafael, e quero construir uma vida com você, mas preciso que você entenda que eu não sou mais aquela garota insegura que aceitava ser tratada como inferior. Eu me transformei e preciso de um parceiro que esteja à altura dessa transformação. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu entendo. E eu também me transformei. Ver tudo que você passou, ver a forma como você lidou com tudo isso com tanta dignidade e força, me fez perceber o quanto eu era fraco, o quanto eu deixava que minha família me controlasse. Mas não mais. De agora em diante, eu escolho você, sempre. E dessa vez, eu acreditei nele, porque vi nos olhos dele uma determinação que não estava lá antes, uma força que ele havia encontrado através de todo aquele processo doloroso. Nos meses seguintes, trabalhamos juntos para estabelecer a fundação. Dona Marta, Fernanda e Júlia se envolveram ativamente, e para minha surpresa, elas realmente mudaram. Não da noite para o dia, não de forma perfeita, mas mudaram. Começaram a me tratar com respeito genuíno, começaram a valorizar meu trabalho, começaram a me ver como parte da família de verdade. Antônio também se juntou a nós, trazendo sua perspectiva única e sua sabedoria simples. Ele usou parte do dinheiro do fundo para investir na fundação, e juntos criamos algo verdadeiramente especial. A Fazenda Santa Clara foi transformada em um centro de capacitação profissional, onde famílias de baixa renda podiam aprender ofícios, receber apoio psicológico e ter acesso a microcrédito para começar seus próprios negócios.
Era exatamente o tipo de projeto que eu sempre sonhei em criar, mas em uma escala muito maior do que eu jamais imaginei ser possível. A inauguração da fundação foi um dia emocionante. Havia centenas de pessoas presentes, incluindo autoridades locais, jornalistas e, mais importante, as famílias que seriam beneficiadas pelo projeto. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco e olhei para toda aquela gente, sentindo uma gratidão imensa por tudo que havia acontecido. Comecei meu discurso dizendo: há alguns meses, eu estava sentada em uma sala, sendo humilhada por pessoas que achavam que eu não tinha valor, sendo chamada de oportunista, de intrusa, de alguém que não merecia nem estar presente. E naquele momento, eu me senti pequena, insignificante, invisível. Fiz uma pausa e olhei para Dona Marta, Fernanda e Júlia, que estavam na primeira fila. Elas tinham lágrimas nos olhos, claramente lembrando daquele dia terrível. Mas o que aquelas pessoas não sabiam, o que eu mesma não sabia completamente naquela época, era que meu valor não dependia da opinião delas. Meu valor estava no trabalho que eu fazia, nas vidas que eu tocava, na diferença que eu fazia no mundo. E hoje estou aqui, não para me vingar daquelas que me machucaram, mas para transformar aquela dor em algo bonito, algo que vai ajudar centenas de famílias a terem uma vida melhor. A plateia aplaudiu, e eu continuei. Essa fundação não é apenas minha, ela é de todos nós. É da família que aprendeu que o verdadeiro legado não está em propriedades ou dinheiro, mas no bem que fazemos aos outros. É do meu primo Antônio, que me ensinou que a felicidade não está em reivindicar o que nos foi tirado, mas em construir algo novo com o que temos. E é de cada um de vocês, que vão usar esse espaço para transformar suas vidas e as vidas de suas famílias. Quando desci do palco, Rafael me esperava com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele me abraçou e sussurrou no meu ouvido: eu te amo, e sou o homem mais sortudo do mundo por ter você ao meu lado. Dona Marta se aproximou e pela primeira vez me abraçou com um carinho genuíno. Obrigada, Marina. Obrigada por nos ensinar o que realmente importa. Obrigada por ser maior do que nossos erros. Fernanda e Júlia também vieram, e nós nos abraçamos como uma família de verdade. Não uma família perfeita, não uma família sem cicatrizes, mas uma família que havia aprendido, crescido e se transformado através da dor. Antônio se juntou a nós, e ali estávamos. Duas linhagens que haviam sido separadas por segredos e vergonha, agora unidas por um propósito comum. Era uma redenção não apenas para mim, mas para todos nós. Para todas as gerações que vieram antes e que carregaram o peso daqueles erros. Nos meses que se seguiram, a fundação floresceu. Centenas de famílias foram beneficiadas, dezenas de pessoas conseguiram empregos dignos, crianças tiveram acesso à educação de qualidade. E cada vez que eu via o impacto do nosso trabalho, cada vez que via um sorriso no rosto de alguém que havia sido transformado pelo projeto, eu sentia que tudo havia valido a pena. Todas as lágrimas, todas as noites de insônia, todas as humilhações, tudo havia me levado até ali, até aquele momento de realização plena. Rafael e eu nos casamos em uma cerimônia simples, na própria fazenda, rodeados por família e amigos. Não foi o casamento dos sonhos que eu imaginava quando era criança, com pompa e luxo. Foi algo muito melhor. Foi autêntico, foi cheio de amor verdadeiro. Foi a celebração de duas pessoas que haviam passado pelo fogo e saído mais fortes do outro lado. Durante os votos, Rafael disse: Marina, você me ensinou que coragem não é nunca ter medo, mas sim fazer o certo mesmo quando se está com medo. Você me ensinou que força não é nunca cair, mas sim se levantar cada vez que se cai. E você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos felizes, mas sobre escolher ficar ao lado um do outro, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu prometo ser o homem que você merece, todos os dias, pelo resto da minha vida. Quando chegou minha vez, olhei para ele e disse: Rafael, nossa história não começou como um conto de fadas. Começou com dor, com dúvida, com obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas foi exatamente por isso que nosso amor é tão forte. Porque foi testado, foi provado, foi forjado no fogo das adversidades. E eu não mudaria nada, porque cada desafio nos trouxe até aqui, até esse momento perfeito. Eu te amo e escolho você, hoje e sempre. Houve muitas lágrimas naquele dia, mas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de esperança. Dona Marta me abraçou e sussurrou: Bem-vinda à família, minha filha. E dessa vez, eu realmente me senti parte daquela família. Não porque eles finalmente me aceitaram, mas porque eu finalmente aceitei a mim mesma.
com toda a minha força, toda a minha dignidade, todo o meu valor. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei através de toda aquela jornada. Ganhei autoconhecimento. Aprendi que meu valor não depende da validação dos outros, que eu sou suficiente exatamente como sou, com minhas origens humildes, com minha história de luta, com meus sonhos de fazer a diferença no mundo. Ganhei força. Descobri que sou muito mais resiliente do que imaginava, que posso enfrentar humilhações, injustiças e dores profundas, e ainda assim me manter de pé. Ainda assim escolher o amor ao invés do ódio, a compaixão ao invés da vingança. Ganhei sabedoria. Entendi que a vida não é preto e branco, que as pessoas são complexas, que todos carregamos feridas e cometemos erros, e que o verdadeiro crescimento vem de aprender a perdoar, não porque os outros merecem, mas porque nós merecemos a paz que vem com o perdão. Ganhei família, não apenas Rafael, mas também Antônio, Dona Célia, e sim, até mesmo Dona Marta, Fernanda e Júlia. Porque família não é apenas sobre sangue, é sobre as pessoas que escolhemos ter ao nosso lado, as pessoas que crescem conosco, que aprendem conosco, que se transformam conosco. Ganhei propósito. A fundação se tornou minha paixão, minha missão de vida. Cada dia que acordo e vou trabalhar, sei que estou fazendo a diferença, que estou tocando vidas, que estou deixando o mundo um pouco melhor do que encontrei. E isso me dá uma satisfação que nenhuma quantidade de dinheiro ou propriedade poderia dar. Ganhei amor verdadeiro. Rafael se tornou o parceiro que eu sempre sonhei ter. Ele me apoia, me respeita, me desafia a ser melhor. E juntos, estamos construindo uma vida que é muito mais rica do que qualquer herança material. Hoje, quando olho para trás e lembro daquela tarde terrível em que fui humilhada na frente de toda a família, quando lembro das risadas cruéis, das palavras venenosas, da sensação de ser invisível e sem valor, eu não sinto mais raiva, sinto gratidão, porque foi exatamente aquele momento de dor profunda que me impulsionou a me transformar, que me forçou a olhar para dentro e descobrir quem eu realmente era, que me deu a motivação para provar, não para eles, mas para mim mesma, que eu era capaz de coisas extraordinárias. Se nada daquilo tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse descoberto minha verdadeira força. Talvez eu tivesse continuado sendo aquela garota insegura que buscava aprovação externa, que se contentava com migalhas de respeito, que não ousava sonhar grande. Mas a dor me transformou, a humilhação me fortaleceu, a injustiça me deu propósito, e hoje sou uma versão de mim mesma que eu nem sabia que era possível ser. Aprendi que as pessoas vão te julgar, vão te subestimar, vão tentar te colocar em uma caixa baseada em suas próprias limitações e preconceitos. Mas você não precisa aceitar a versão de você que elas criaram. Você pode criar sua própria narrativa, pode definir seu próprio valor, pode escolher quem você quer ser independentemente do que os outros pensam. Aprendi que vingança pode parecer doce no momento, mas deixa um gosto amargo que dura para sempre. Que destruir aqueles que nos machucaram não cura nossas feridas, apenas cria novas feridas. Que a verdadeira vitória não está em fazer os outros perderem, mas em nos tornarmos tão plenos, tão realizados, tão em paz, que o que eles fizeram conosco se torna irrelevante. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Significa liberar o poder que aquela dor tem sobre nós. Significa escolher não deixar que as ações de outras pessoas determinem quem somos ou como vivemos. Significa ser livre, e hoje eu sou livre. Livre do peso da raiva, livre da necessidade de provar algo, livre das expectativas alheias. Sou simplesmente Marina, uma mulher que passou por tempestades e aprendeu a dançar na chuva, que foi quebrada e se reconstruiu mais forte, que foi humilhada e se ergueu com dignidade. Então, se você está passando por algo parecido, se está sendo menosprezado, humilhado, tratado como se não tivesse valor, quero que saiba uma coisa: eles estão errados. Seu valor não está na opinião deles. Está em quem você é, no que você faz, na diferença que você faz no mundo. E um dia, quando você estiver do outro lado dessa dor, quando tiver se transformado e crescido através dela, vai olhar para trás e agradecer, não pelas pessoas que te machucaram, mas por ter descoberto uma força dentro de você que nem sabia que existia. Essa é minha história. A história de como fui da humilhação à transformação, de como transformei dor em propósito, de como escolhi ser maior do que as circunstâncias. E se eu conseguir, você também consegue, porque no final, não importa de onde você veio, não importa quantas vezes te derrubaram, não importa quantas pessoas duvidaram de você. O que importa é quem você escolhe ser, como você escolhe se levantar e que legado você escolhe deixar. E eu escolhi deixar um legado de amor, de compaixão, de transformação. Escolhi ser a prova viva de que é possível passar pelo pior e sair melhor do outro lado. Escolhi ser a luz que eu precisava quando estava na escuridão, e essa escolha fez toda a diferença.